E onde a gente deve fazer as fixações desses nossos guias? Primeiramente, a gente tem que pensar, não pode ser feito essa fixação em cima de algum lugar onde o meu implante vai passar, então isso não pode acontecer. Também a gente não pode colocar numa região acima de onde o meu guia vai ficar, então eu tenho que fazer ele no guia, então nessa região anterior aqui. E eu posso colocar então esses meus tubos guias em umas regiões então que não vão me atrapalhar, né, colocar implantes ou que estejam fora de onde eu vou desenhar o meu guia. E que ele tenha uma boa parte desse pino travando em osso. Essas são as preocupações que eu tenho que ter. E a minha ideia aqui, então, é colocar um pino aqui na minha região anterior. Eu posso colocar quantos pinos eu achar necessário. Então aqui ele aparece como pin. Aqui, vou colocar a nossa anilha para saber. Uma coisa que eu também não posso é colocar essa minha anilha para dentro da gengiva, como é a questão dos implantes. Vou deixar aqui nessa posição e vou colocar ele para cá dentro do osso e não ficar fora do meu guia. Então a gente avalia no bidimensional, no tridimensional. Não vou colocar bem aqui no meio, porque senão a gente vai pegar no osso, vai ter essa parte anterior da espinha nasal anterior que me atrapalha a fixação, nossa fixação pode acabar escorregando, vou deixar um pouquinho para um dos lados, deixar um pouco para fora, e depois os outros dois, eu posso fazer mais 2 ou 3 pinos, um de cada lado para que a gente tenha estabilidade e talvez eu vou deixar planejado um no palato. Uma coisa interessante é que eu posso deixar esse meu pino planejado no palato ou em qualquer outro lugar e na hora da cirurgia não utilizar. Então, porque por acaso eu fiz 3 fixações, uma na região anterior e 2 posteriores. Coloquei os meus pinos e eles já ficaram adequados à fixação, eu nem preciso fazer a perfuração no palato. Ou eu fiz 3 perfurações e não ficou tão estável, eu utilizo aquele do palato. Então eu vou fazer todas essas colocações dos meus pinos, né, de fixação para que eu posso utilizar o que eu quiser na hora da minha cirurgia. Vamos lá, vamos avaliar aqui no meu 2D, olha só. Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais para fora. Então eu tenho que ter esse cuidado de fixar em osso, cuidando com as estruturas nobres para a gente poder trabalhar. Então um aqui e vamos então colocando todos os nossos pinos. Eu posso, como eu falei, clicar em cima e duplicar, ou clicar aqui na aba de implantes e trazer mais um pino, colocando um por um. Vai acontecer a mesma coisa. Aqui na região lateral, vamos colocar então todos os pinos aqui. Ok, então, coloquei os pinos de fixação, minhas anilhas, meus implantes estão posicionados. A ideia agora é a gente desenhar o nosso guia. Então vamos desenhar em cima do nosso modelo. E onde a gente vai? Então, sempre que a gente não tem na lateral os painéis necessários, aqui eu tenho um painel de guia, onde a gente vai desenhar, né, a posição até onde eu quero o meu guia. Mas se alguma aba não aparecer lateralmente aqui, a gente pode aqui em cima em painéis e escolher qualquer um desses nossos painéis para poder trabalhar. Então vamos lá, vou no painel de guia e a nossa ideia então é desenhar a nossa curva, até onde eu quero esse meu guia seja desenhado. Vamos lá? Então normalmente com o Shift clicado eu vou fazer o desenho e depois eu posso ajustar. Shift, continuamos. Sempre se preocupando em pegar esses nossos pinos guia aqui. Ok, desenhamos então onde que a gente quer o nosso guia. É importante sempre que a gente for desenhar e fazer, se criar o nosso guia, que a gente deixe as anilhas visíveis, senão ele não vai criar onde não tem aquela anilha. Então, bem interessante aqui a ideia. E vamos lá então, criar guia cirúrgico. Então, a gente vai na aba de criar guia e o software então ele vai fabricar esse nosso guia, dependendo do computador que a gente tem, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, utilizando todas essas nossas anilhas aí para a gente poder trabalhar. Muito bem, agora eu vou minimizar um pouquinho as nossas outras estruturas aqui. Vou tirar aqui as anilhas e os implantes para a gente poder visualizar como é que ficou esse nosso guia. Então é bem interessante. Nos guias onde a gente tem dentados, é sempre importante a gente ter essas janelas de inspeção
para que a gente possa poder visualizar um encaixe adequado. Nos casos aqui onde a gente tem uma guia total, a gente não tem essa real necessidade. Ele desenhou um espaço nessa região anterior aqui, que é basicamente para quê? Para que a gente possa, nosso contraângulo consiga trabalhar adequadamente aqui. Mas não haveria uma grande necessidade. Mas vamos pensar que eu quisesse criar uma janela de inspeção aqui no palato, que eu posso fazer no guia também de unitários. Eu vou voltar no meu painel de guia, eu posso simplesmente então minimizar esse aqui e criar um novo, né? Então vamos colocar tudo que precisa aparecer, lista de implantes, as anilhas, painel de guia, curva já está desenhado, e eu quisesse criar uma janela de inspeção. Eu vou clicar aqui com o botão da direita, adicionar uma janela, ele vai nos mostrar então aqui uma janela onde a gente poderia modificar a região onde eu queria que tivesse um espaço, um buraco nesse meu guia basicamente. Eu posso aumentar isso de tamanho. Basicamente ele vai criar um buraco aqui nessa região e eu vou então agora criar novamente o meu guia. Eu não preciso apagar o meu guia que eu criei anterior, eu posso criar mais de um guia se eu quiser. E ele nos criou aqui um guia onde a gente pode inspecionar esse tecido, ver se a nossa guia está bem encaixado, está estabilizado. A gente poderia gerar algum espaço também para que a gente pudesse irrigar, quem sabe, enfim, eu posso fazer o que eu achar interessante. Então aqui vamos de novo, tirar os nossos anilhas. Então aqui a gente tem o nosso guia. Uma outra coisa que é legal que a gente pode fazer com esse nosso guia, então painel de guia, é criar um nome. Vamos lá. Esse caso aqui eu quero fazer botar um nome aqui. Então vamos lá, Dr. Celso Adame. Então vamos lá, eu vou com o meu screw aumentar ou diminuir. Em vez de aumentar e diminuir o texto, eu aumento ou diminuo o meu guia, para que ele possa escrever no tamanho que eu quiser. Então ele vai, vamos botar bem grande aqui para a gente poder visualizar. Modifico a parte de trás para o texto ficar como que eu quiser. E eu posso também inscrever ou fazer ele ficar para fora do meu guia, tanto para dentro quanto para fora. Então eu escolho aqui se eu quero que ele escreva ou grave, né? Então para dentro ou para fora. Então vamos botar aqui. Gravar ou escrever, aplico o texto e ele vai gerar uma visualização 3D aqui do meu nome, que é porque a gente tem às vezes vários guias que está trabalhando, então eu coloco o meu nome ou a gente vai vender esse guia para algum colega, ou se a gente, por exemplo, quer ter vários pacientes, de colocar o nome do paciente, eu vou colocar aqui, ó, paciente João. Vamos ver como que eu quero, só colocar e eu só vou utilizar para fazer ao contrário para vocês verem como que fica. Gravar o texto, aplicar, ok, e ele fez ao contrário do que fez nesse lado, o que for mais interessante, que as pessoas gostarem mais, isso que importa, isso que é o mais legal. Então, a partir disso eu tenho um guia que foi desenhado e a gente pode trabalhar em cima de tudo isso. E quando a gente termina então esse nosso guia, a gente tem a superfície, eu posso exportar tanto esse azul quanto esse amarelo, qual que eu quiser, eu vou pegar aqui e vou exportar. O software ele vai basicamente cobrar neste momento. Até aqui nada de cobrança houve dentro do software. O software deixou de desenhar, planejar, visualizar todos os exames, tudo que a gente quiser. E a hora que a gente vai fazer isso é a hora de exportar o nosso guia para fazer a impressão 3D. O que eu posso neste momento? Eu posso exportar o meu planejamento, na verdade salvar um arquivo com esse planejamento, onde eu possa num outro computador ou algum outro colega exportar isso tudo, ou um outro colega visualizar tudo isso que eu planejei para o caso, também sem custo. E se eu quiser exportar meu guia para imprimir, que a gente vai ter esse custo. Então eu vou aqui em ficheiros, exportar dados, e ele vai nos abrir a possibilidade de exportar tudo que a gente quiser. Então aqui a gente pode exportar implantes, anilhas, os guias, os modelos que eu importei para dentro do meu software, simplesmente eu posso exportar. Eu posso também criar um objeto 3D do meu osso, exportar o osso. Então tudo isso eu posso fazer escolhendo a qualidade dessa exportação, padrão elevado ou muito elevado, e STL ou OBJ, a forma que eu quero exportar. O que eu vou fazer nesse caso? Eu não preciso, na verdade, modificar, então eu só vou exportar o meu guia. Então eu vou desmarcar todas as outras opções. Então eu vou escolher. Já nesse caso, se eu exportar um ou mais, eu pago o mesmo valor, então eu só vou exportar os meus dois guias, aquele que tenha uma abertura e o sem abertura. E nesse caso eu vou aqui,
e exporto. No meu caso aqui eu tenho 7 exportações que eu comprei para poder utilizar. Então eu vou comprando, né, e vou utilizando as minhas exportações. Para a gente exportar esse guia, eu vou lá e clico em exportar. E ele na minha aba de trabalho vai aparecer essa exportação e eu consigo então levar para qualquer impressora que eu quiser, enfim, e poder trabalhar com isso tudo de uma forma tranquila. Então, vocês viram que planejando um caso, né, para a gente colocar implantes, anilhas, pinos de fixação, tudo isso foi de uma forma bem passo a passo, né? O nosso software ele nos ajuda para que a gente possa fazer esse planejamento que ele seja simples, seja de uma forma bem tranquila. E se você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que qualquer um consegue planejar o próprio caso, né, exportar seu guia, imprimir e fazer as suas cirurgias guiadas de uma forma bem tranquila. E aí, pessoal, o que acharam disso tudo? Essa série de vídeos foi bem interessante, é um mini curso para quem quer fazer um planejamento de pacientes edêntulos totais. A gente sabe das grandes dificuldades que a gente tem desde o entendimento para que a gente traga todos os arquivos que são necessários para que a gente possa fazer um planejamento adequado. Também, depois disso, dentro do software, a gente poder entender como que a gente faz para colocar esses implantes na posição mais adequada, tanto bidimensionalmente quanto tridimensionalmente. Depois disso, a gente gerar pinos de fixação para que a gente fixe o guia e que ele fique mais estável possível. E depois de tudo isso, a gente conseguir desenhar o nosso guia da forma mais adequada e exportar para que a gente possa imprimir lá no nosso consultório, no nosso laboratório, terceirizar essa impressão, anexar e juntar, né, as anilhas para que a gente possa trabalhar com o kit que a gente escolheu. Então, enfim, o próprio software do Blue Sky nos ajuda para algumas marcas de implante e também nos possibilita para que a gente possa, nós mesmos, customizar o nosso guia de várias formas. Eu gosto muito desse software, eu acho que é um software simples, intuitivo e que nos dá muitas opções. E se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, é bem interessante a gente poder trocar ideias, evoluir. Eu tenho um curso presencial que fala sobre o planejamento de cirurgia guiada, tanto de pacientes dentados quanto dentados. Se você quiser que eu vou na sua cidade, em algum lugar, a gente montar esse nosso curso, deixa nos comentários que a gente pode, quem sabe, fazer um atendimento presencial, fazer um curso presencial falando tudo isso para ajudar as pessoas. Estou aqui à disposição. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que as pessoas possam aprender juntos comigo, evoluir, crescer e para que o nosso canal seja cada vez maior e mais gente aqui para a gente poder trocar ideias e falar sobre odontologia digital, que é o que a gente fala aqui. Até mais!